Olá, boa tarde. Então, hoje eu vou fazer um resumo sobre, né, a Revolução Russa. Tipo, importante mencionar que o período que eu vou falar aqui é mais ou menos de 1904. Claro que vai ter um contexto inicial, porque analisar a Revolução Russa sem ver as condições materiais antes dos primeiros pinos se mexerem para acontecer a Revolução seria um erro. Porque no final das contas, o motivo da Revolução Russa acontecer na Rússia foi justamente toda a evolução que a Rússia não teve para chegar naquele ponto. Mas então, o período vai ser basicamente de 1904 até 1924, que é onde Lenin morreu. Mas, vamos lá. Eu só gostaria de começar também lendo essa fala de Lenin, que é: as revoluções são as festas dos oprimidos e explorados. Como a gente vai ver, a revolução foi feita por uma classe, a classe trabalhadora. Vamos lá. Um pouquinho de contexto. A gente tá falando do Império Russo. Essa é uma bandeira velha, Império Russo. A bandeira que ele teve mais pro fim de sua vida era mais a bandeira tricolor da Rússia atual com essa águia aqui, um negócio amarelo. Mas tanto faz, eu prefiro essa bandeira que ilustra melhor e também mostra como, né, era o Império. O Império Russo, sem dúvida alguma, era uma das maiores potências que tinha, simplesmente por causa do tamanho da sua população e pelo seu tamanho território, como dá pra ver por esse mapa. Mas no final das contas, mesmo com todo esse território, a parte que importava de verdade era essa aqui. Tinha a Ucrânia, a Rússia em si, Polônia, os países bálticos, etc. Sabe? É importante mencionar que o Império Russo era um império multinacional, uma coisa que eu falei no meu outro vídeo sobre as causas da Primeira Guerra, na qual o Império Russo continha várias etnias étnicas, nacionalidades, como já tinha mencionado, os ucranianos, poloneses, russos, os cazaques, etc. Sabe? E aí ele era gigante. Na parte da história que eu vou falar sobre, ele estava sendo comandado pela dinastia Romanov. Ele não foi sempre liderado pela dinastia Romanov, tanto que teve uma crise no século XVI e XVII, que aí teve um montão de dinastias diferentes. Mas tanto faz. O que importa é que a gente vai estar falando da dinastia Romanov, a última dinastia do Império Russo. Então, vamos lá. O Império Russo era uma monarquia absolutista e imperialista. Como se não ficou óbvio ainda, era um país imperialista, né? Tanto que a Rússia é só isso aqui. Eles conquistaram e colonizaram toda a Sibéria, os povos cazaques e turcos, etc. Sabe? Então, o Império Russo era um império de altos impostos e monopólios. Eu botei essa imagem da vodka porque é um dos melhores exemplos dos monopólios do Império Russo. Porque a produção de vodka em larga escala era feita pelo Estado e pela nobreza. Então, tipo, porque era um produto que era muito consumido pela população. E para lucrar, o Estado dele tinha um monopólio disso. E também tinham altos impostos em tudo. Em tanto impostos feudais, em que as pessoas tinham que trabalhar simplesmente porque era um imposto, sabe? Também tinha a polícia secreta, que era a Ucrânia, foi fundada pelo, se eu não me engano, pelo Tsar antes do último Tsar, o Nicolau, que era basicamente uma polícia secreta, que nem que a gente imagina a Gestapo e coisa do tipo, que vigiava membros que eram considerados, né, perigosos pro governo, tanto que essa polícia secreta vai matar o irmão de Lenin. E o próprio Lenin tem uma ficha nessa Ucrânia, eu vou provavelmente botar uma imagem assim disso. Também, o Império Russo era um império que tinha que a Igreja Ortodoxa tinha muita importância. Porque no final das contas, a gente está falando do século XIX, a religião tinha muita importância ainda. A Igreja Ortodoxa, ela não simplesmente detinha somente uma influência moral. Ela ativamente era meio que uma nobreza também. Porque os clérigos, eles também controlavam terras. Então, tipo, eles também oprimiam os camponeses. Mas então, eu tô falando mais daqui do século XIX. Então, ele era um país feudal, mesmo no século XIX. Quando você pensa nos países europeus no século XIX, que foi o começo da era do imperialismo e do capitalismo, você imagina um país capitalista, né? Como a França. A França não se tornou muito capitalista, tipo, se desenvolveu industrialmente até um tempo depois. Mas Inglaterra, Bélgica, Prússia, depois a Alemanha, né? São todos países capitalistas, assim, sabe? Mas, tipo, a Rússia, que era a principal potência europeia, pela maior parte da história moderna na Europa, ela, né,
era um país feudal. A feudalidade, os contratos feudais ainda tinham muita força, assim. Enquanto no resto da Europa a servidão já tinha, no geral, sido abolida, na Rússia ainda persistia. Até a metade do século XIX, como dá pra ver aqui, o sistema de servidão. Ele vai acabar, só que ele acaba oficialmente, porque um tsar tenta fazer uma série de reformas que eu vou falar sobre, só que não acaba meio que de verdade, né? É complicado. Mas então, tanto que, na virada do século XIX pro século XX, 85% da população era rural. Era um país muito rural, no campo, feudal. Não tinha muita... As cidades não tinham tanta força assim. Os burgos e os burgueses não tinham muita força assim, sabe? E a nobreza fica se recusando a industrializar, porque ela quer manter os contratos feudais, ela quer manter a servidão, porque isso gera muitos lucros. E já que tá bom assim, por que mudar, né? E além disso, a burguesia não tinha tanto poder assim, porque no final das contas era uma monarquia e os monarcas eram nobres, então por isso eles atendiam os interesses da nobreza, da aristocracia e da igreja. Que a igreja apoiava o governo do rei através da teoria do direito divino, de que o rei era, no caso o imperador Tsar, era alguém mandado por Deus para governar toda a Rússia e coisas do tipo. Tanto que o título é Imperador de Todos os Russos, o primeiro título do Império Russo. Do Imperador Russo. Mas então, todo esse negócio da Rússia se recusar a industrializar meio que muda tudo com a Guerra da Crimeia. Em suma, foi uma guerra entre a Rússia e o Império Otomano, só que o Reino Unido e o Império Francês, que era comandado pelo Napoleão III, eles se juntaram contra a Rússia, porque eles tinham muito medo da Rússia, porque ela poderia ter ela tem a população mais alta da Europa. Ela também tinha muito potencial para se industrializar, né? Então por isso eles tinham muito medo. Então eles queriam impedir o crescimento da Rússia de todas as formas. Então, essa coalizão formada contra a Rússia deu o pau nela. Como dá pra ver aqui nesse mapa, a Rússia no começo começou uma invasão do Império Otomano, só que ela rapidamente foi puxada de volta. Tanto que a maior parte das principais batalhas aconteceram na Crimeia, tanto que daí vem o nome. A Guerra da Crimeia foi muito interessante, porque foi basicamente a primeira guerra, onde os exércitos industrializados encontraram batalha pela primeira vez. E também foi uma das primeiras guerras em que teve muita reportagem jornalística, tanto que um dos principais fatores para a guerra acabar foi porque o público britânico estava meio contra, porque os jornais iam contra. E, tipo, todos os massacres que aconteciam eram levados pro jornal e eles contavam para a população. Atenção, a Rússia é derrotada pelos exércitos industriais da Inglaterra e França. Isso faz com que fique clara a necessidade do Império Russo se modernizar e de se industrializar. Porque, tipo, dessa forma ele poderia acabar ficando para trás. E no final das contas, o Império Russo é um império muito, muito vulnerável. Porque o Império Russo, ele fica, essa parte aqui, fica numa grande planície. Tudo isso aqui é planície. Até aqui e aqui é tudo planície. Então é muito fácil de invadir, sabe? Tanto que temos a história da Segunda Guerra Mundial. Mas, então... Aí, por isso, o Tsar da época ele começa a implementar uma série de reformas. Como, por exemplo, a abolição da servidão. Aqui, fim entre aspas, né, da servidão. E também tem o começo. E, tipo, é um começo, muito começo, assim, que, tipo, não é muito de verdade mesmo, assim, mas tem um comecinho da industrialização russa, em que as indústrias vão crescendo, há uma formação da classe trabalhadora, da classe operária, do proletariado, e também os burgueses vão se fortalecendo. Mas eu vou falar mais dos burgueses depois. Agora eu vou pular 50 anos. Bom, o que aconteceu nesses 50 anos? Um czar foi morto, ele é Alexandre II, que ele era mais liberal, só que ele foi morto por anarquistas, se eu não me engano. A Ucrânia, que é a polícia secreta, mata o irmão de Lenin, isso aqui é uma pintura do Lenin e a mãe dele. Tem uma industrialização moderada, mas o país ainda era extremamente atrasado, tanto que tinha uma fome persistente, tinham constantes pogroms. Pogroms era basicamente uma matança de uma etnia específica, no geral era geralmente de judeus. Então, tipo, o Império Russo era bem genocida e imperialista. Tinha muitos investimentos externos, principalmente do capital inglês e francês, tanto que, no geral, os burgueses nacionais eram sócios minoritários das indústrias nacionais. Nacionais, entre aspas, né? Indústrias que eram geralmente feitas através do capital inglês e francês. Também. A nobreza continuava rejeitando uma modernização, porque
uma classe sempre vai lutar contra uma coisa que vai tirar o poder dela. Porque no final das contas, a modernização vai tirar o poder da aristocracia e dar poder à burguesia, né? Então, mas a nobreza era contra. Mas então, as condições eram péssimas nas cidades, era muito horrível, também tinha alto desemprego, os salários eram baixíssimos, o pessoal trabalhava muitas e muitas e muitas horas por dia. Era horrível, sabe? Também aqui tem o último czar, que foi o Nicolas II, que era incompetente e autoritário. Ele tem toda a história do casamento dele, mas aqui é um resumo, então, sabe? Mas então, o exército russo ainda assim era muito atrasado. Aí a incompetência do czar Nicolas II mais o exército atrasado vão gerar na guerra russo-japonesa, que durou somente um ano, em que o Japão invade a Rússia devido a conflitos sobre a Coreia, que é aqui a Coreia, e a Manchúria, que é essa região aqui da China, porque a China ela tinha enfraquecido muito com o tempo e ela estava vulnerável ao colonialismo e imperialismo, e as potências imperialistas estavam brigando entre si para ver quem conseguia o maior pedaço do bolo. Mas então, as condições elas pioram ainda mais por causa da guerra. E a Rússia, ela é derrotada e humilhada por essa potência oriental, o que é assustador para os europeus, porque eles tinham uma imagem, uma visão de que eles eram superiores, que os orientais, africanos, indígenas da América, né? E também latinos eram inferiores aos europeus, sabe? E isso meio que destrói, assim, cria um pânico entre os europeus. E a Rússia fica especialmente humilhada, porque ela perdeu para uma potência oriental, sabe? Aí, isso tudo causa uma revolta popular, que vai culminar no Domingo Sangrento de 1905. O que acontece, em suma, é que, insatisfeitos com a situação da Rússia, civis levam um abaixo-assinado com 135 mil assinaturas até o Palácio Imperial, Palácio do Inverno, que é o palácio do governo, do imperador, né? Eles demandavam reforma agrária, maiores salários, menores jornadas de trabalho e maiores direitos políticos. O que acontece? A guarda do palácio atira contra a multidão, o que resulta em entre 1.000 e 4.000 mortes. É importante mencionar que isso daí tudo não é de tiro. A maioria provavelmente foi só de pisoteamento das pessoas fugindo, aí uma tropeçando e todo mundo pisando em cima dela, sabe? Mas ainda assim, muito sangrento, né? Domingo Sangrento. É engraçado, né? Engraçado. Que tem vários Domingos Sangrentos. Na Irlanda, por exemplo, e por isso tem que especificar Domingo Sangrento de 1905. Então, esse Domingo Sangrento vai culminar na Revolução de 1905, em que o país entra em caos, um montão de greve, tudo entra em chamas, basicamente. O que culmina no czar criando um parlamento, a Duma, e autorizando a existência dos partidos políticos. Os partidos políticos já existiam, só que tipo, eles a praticavam na ilegalidade, eu vou falar mais disso depois. As pessoas mais radicais são exiladas e as coisas se acalmam um pouco, porque isso cria uma sensação assim de que tipo, tem mais direitos políticos, as coisas vão melhorar, sabe? Aí, então, vamos falar dos comunistas do Império Russo. Esse partido, o Partido Operário Social Democrata Russo, ele já existia antes da autorização da existência dos partidos políticos, tanto que ele operava na ilegalidade. Aí, aqui dá pra ver os principais caras. Aqui, esse partido ficou dividido, basicamente, entre dois grupos. Os mencheviques, que significa minoria, só que eles, em questão de tamanho, eram a maioria, que eram reformistas. Eles queriam uma democracia burguesa para depois ter uma chegada do socialismo. Eles queriam uma transição pacífica e gradual. E era um partido aberto, basicamente qualquer pessoa podia entrar. Ele era liderado por esse cara, Martov, que era um turco, se eu não me engano. Já os bolcheviques, que significa maioria, eram na verdade a minoria. Eles eram revolucionários, queriam uma revolução. Eles queriam um socialismo imediatamente. Não era para ter democracia burguesa, tinha que pular imediatamente desse império feudal pro socialismo. Eles queriam fazer a transição através de uma revolução violenta. É meio difícil você fazer uma revolução não violenta, né? E também era um partido de vanguarda. Ou seja, o partido era feito por pessoas especializadas que tinham o objetivo de espalhar a ideologia, basicamente. Então, por isso, poucas pessoas podiam entrar. E, além disso, esse partido só poderia ter pessoas confiáveis para evitar que desse merda, basicamente. Como em vários partidos comunistas em países de terceiro mundo, eles eram comunistas ou maoístas, marxistas-leninistas, e depois eles até se tornaram de conservadores, coisas do tipo. Então, os bolcheviques eram liderados pelo Lenin. O que é importante se lembrar? Mencheviques queriam reforma, eles queriam uma democracia burguesa para depois o socialismo. Os bolcheviques eram revolucionários e queriam o socialismo imediatamente através de uma revolução. Mas vamos lá.
Então, com as coisas piorando, há um crescimento dessas ideologias extremistas, como o anarquismo e o comunismo. Tanto que tem um cara, que é Bakunin, o nome dele, eu acho, se eu não me engano, que é um anarquista bem famoso russo. Então, sovietes. Sovietes eram basicamente conselhos populares de trabalhadores, em que basicamente pessoas de um bairro, pessoas de uma fábrica, de um trabalho específico se uniam em um conselho, que aí eles tinham suas demandas próprias, eles elegiam uma pessoa e essa pessoa ficava cobrando o governo. E também, tipo, operando essas fábricas ou ajudando a administrar os bairros e coisas do tipo. Esses sovietes, fica meio claro que eles são muito de esquerda, né? Eles têm muitas tendências à esquerda, porque é um conselho da classe operária que quer atender os interesses da classe operária. Então ele, obviamente, vai atender a esquerda, tanto que a gente vai ver depois a importância dos sovietes para a Revolução de Outubro. Então, tudo tava ok entre aspas, né? Porque a situação ainda era uma merda, só que as coisas estavam calmas em relação a como estava em 1905. Até a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, em 1914. A Rússia entra para defender os seus aliados sérvios e, tipo, tudo começa a piorar imediatamente. As condições de vida pioram muito. E também, o exército russo ainda era atrasado. E ele dá de cara com o exército alemão, que era um dos mais avançados de todo mundo. O que resulta... O exército russo é destruído pelo exército alemão e tem 3 milhões de mortes. Sabe? Então, tipo, muita gente era chamada... Trabalhadores tinham que ir pro exército e aí morriam, aí ficava voltando gente pra trabalhar. Então tinham menos pessoas trabalhando nas fábricas e campos, o que resultava em falta de recursos, em fome. Então tudo foi dando merda, sabe? Ficou tudo dando merda. Então por isso, a população queria sair da guerra. Mas o Tsar, ela continua, porque ele queria apoiar os seus aliados e também queria ganhar o prestígio de ganhar a guerra, também tinha os interesses políticos de ter uma zona de influência maior, por exemplo, nos Balcãs ou na Hungria, Polônia, etc, sabe? Só que vai dar merda pro Tsar, que aí acontece a Revolução de Fevereiro de 1917, em que basicamente o povo ficava demandando o fim da guerra e o fim da monarquia, aí teve um montão de protestos, aí o Nicolas II é forçado a abdicar, porque partes do exército, burguesia e alguns membros do governo eles se revoltam contra ele, e o Nicolas II ele tinha ido tentar comandar os exércitos pra dar um boost na moral, sabe? Só que aí ele é pego num trem, aí eles só forçam ele a abdicar. Aí ele é forçado a abdicar e é formado o governo provisório, que tem a bandeira da Rússia atual. Só que esse governo provisório tinha um poder dual, em que basicamente o poder ficava dividido entre duas alas da sociedade, os sovietes e os bolcheviques, que detinham um grande poder sobre certas áreas, liderados por Lenin. E, tipo, por exemplo, uma figura que vai ser importante depois. O soviete de Petrogrado era liderado pelo Leon Trotsky, mas então... E também tinha os mencheviques e os cadetes, que eram os cadetes eram representantes da burguesia, que ambos estavam no governo, liderados por Alexander Kerensky. Então, basicamente, tinha as forças do governo e tinha as forças dos trabalhadores, que ficavam disputando entre si pra ver quem detinha o controle, quem mandava nessa porra toda, sabe? São aplicadas medidas do governo provisório, liberais, mas que não solucionam os principais problemas da Rússia, que era a guerra. O governo não queria sair da guerra para ajudar seus aliados, porque, no final das contas, o governo era formado por burgueses. E esses burgueses eram parceiros dos ingleses e franceses, os aliados da Rússia na guerra. Então, por isso, eles não queriam sair da guerra para não afetar os principais detentores de capital dentro da Rússia, que eram os ingleses e franceses. Mas então, também tinha a reforma agrária, que eles não queriam fazer reforma agrária, porque no final das contas eles são burgueses, e não queriam romper tanto a aristocracia e a igreja. Também os burgueses não queriam aumentar os salários, obviamente, né, porque mais lucro, e também não estavam solucionando a fome. O que resulta nas teses de Abril, que Lenin estava exilado, se eu não me engano, na Suíça, só que aí os alemães eles mandam ele de volta. Aí, no caminho de volta para a Rússia, ele escreve as teses de Abril, que foram uma série de documentos publicados por Lenin, que é, né, enquanto retornava de seu asilo com o apoio do Império Alemão, e tinha duas principais demandas: pão, paz e terra. Não sei se já ficou óbvio. Pão, solução da fome. Paz, saída da guerra. E terra, reforma agrária. E todo o poder aos sovietes. Ou seja, tirar o governo burguês o governo burguês do poder e botar os trabalhadores, os conselhos soviéticos, no poder. O que vai resultar na Revolução de Outubro. Aqui é a bandeira da Rússia soviética
por um tempo, assim, uns 3 anos. Aqui é Lenin quando ele chega em Petrogrado, depois que ele retorna ao seu exílio. Aqui é uma manifestação, e aqui é Lenin falando. Mas, então, tipo, em outubro, cria-se a Guarda Vermelha, membros do exército que apoiavam os sovietes e logo os bolcheviques. Tudo começa a piorar, economicamente, socialmente e politicamente. Greves estouram em todo o país, camponeses começam a se revoltar, o proletariado se alia ao campesinato, que vai ser uma das coisas mais importantes da Revolução, e a Guarda Vermelha, então, finalmente, a Guarda Vermelha invade a sede do governo provisório, prende seus membros, e assim Lenin assume o poder. Então, os bolcheviques entram no poder. Então, quais são as primeiras medidas do governo socialista? Eles começam a redistribuir as terras pertencentes à nobreza e à igreja ortodoxa para o campesinato. Eles nacionalizam as indústrias, porque, como eu tinha dito, uma boa parte das indústrias era comandada por ingleses e franceses. Aí as indústrias passam a ser controladas pelos trabalhadores, e há uma estatização das principais áreas da sociedade, como os bancos. E, finalmente, a Rússia sai da Primeira Guerra com o Tratado de Brest-Litovsk, que, como dá pra ver nesse mapa, a Rússia perde várias áreas muito importantes. Por exemplo, a Ucrânia, que produzia muitos grãos. Tanto que até hoje a Ucrânia é um dos principais produtores de trigo do mundo. Originalmente, a Rússia ia perder bem menos territórios do que isso, só que o Trotsky, ele queria continuar na guerra. Só que aí o Lenin ficava mandando ele sair, aí ele teve a ideia genial de mandar simplesmente todo mundo parar de atacar e parar de defender, que eles não iam mais lutar a guerra. O que a Alemanha faz, ela invade com tudo e ela toma tudo isso aqui, o que faz com que os bolcheviques tenham que ceder tudo isso. Mas no final das contas eles perdem tudo isso, mas eles saem da guerra, o que salva muito a situação dos trabalhadores, porque as pessoas param de morrer imediatamente, vários recursos param de ser gastos com a guerra, e tipo, isso é um dos principais, uma das coisas que vão melhorar, assim, a situação. Mas a Rússia cede territórios e sai da guerra. Só que os burgueses e republicanos não ficam felizes com isso não, o que resulta numa guerra civil. Os monarquistas, republicanos, burgueses e parte do exército se juntam e rebelam contra os bolcheviques, formando o Exército Branco. Como dá pra ver aqui, os bolcheviques controlavam isso aqui, que é a República Socialista Federativa da Rússia. Aí aqui tem as áreas em azul são controladas pelos brancos. É importante mencionar isso aqui, que é a Legião Checoslováquia. Basicamente, tipo, tem toda essa área aqui é uma única ferrovia, a ferrovia Trans-Siberiana. Aí, tipo, originalmente ela era controlada pelos bolcheviques, se não me engano. Só que aí a Legião Checoslovaca, que era um grupo de estrangeiros da Checoslováquia que lutavam junto do Império Russo contra a Áustria-Hungria, porque eles queriam a libertação. Isso aqui é a Áustria-Hungria, né? E aqui é a Checoslováquia. Eles queriam a libertação do seu país. Por isso eles lutavam junto do Império Russo, só que aí, né, o Império Russo colapsa, eles saem da guerra, aí eles querem voltar pra casa. Aí por isso eles pegam essa ferrovia pra voltar pra Vladivostok e sair. Só que aí os soviéticos mandam eles entregarem as armas deles, aí eles se revoltam e se juntam aos brancos. Eu acho que é isso, tá? Mas então, é por isso que toda a Sibéria vai pros brancos. É importante mencionar que, tipo, de verdade, a parte importante da Sibéria é só essa região perto da ferrovia Transiberiana. Porque essa área toda aqui não é muito utilizável, sabe? Não tem como um exército ficar patrulhando aí e tal. Então por isso, tipo, o que importa mesmo é essa região daqui. Mas o que os bolcheviques controlavam, mesmo que no total de território era pouco, era onde a maior parte da população ficava, sabe? Aí, tinha um exército vermelho, que era composto pela Guarda Vermelha, e tinha pessoas de diferentes etnias, porque os brancos eram ainda do Império Russo, eles eram contra o Tratado de Paz, que dava independência à Ucrânia, à Polônia, etc. Então por isso pessoas dessas regiões lutaram pelo Exército Vermelho para tentar proteger as suas nações, mas a Rússia soviética vai conquistar esse negócio depois. Ele era formado por trabalhadores e camponeses, e lutava contra o imperialismo, sendo comandados pelo Leon Trotsky. Também tinha um exército branco, que continha muito apoio estrangeiro, tipo muito. Mas aqui, todos esses países interviram na guerra civil pra ajudar os brancos. Sabe? Tipo, eles tinham membros velhos do exército, leais ao governo do Kerensky. Eles eram liderados por aristocratas, burgueses e mencheviques. Muito doido isso. Que os mencheviques, que eram, teoricamente, comunistas, eles se juntaram aos burgueses contra os comunistas mais radicais.
E eles lutavam por interesses econômicos, como a manutenção do capital estrangeiro e a manutenção da propriedade privada. Eles eram comandados por vários generais. O Exército Branco era muito desorganizado, não tinha uma única liderança. Mas os dois principais são o Kolchak e o Barão Negro, que é o Piotr Wrangel. O Exército Vermelho e os bolcheviques, eles implementam o comunismo de guerra. Em suma, devido à guerra civil, o Lenin acaba implementando isso, o que resulta numa censura da imprensa, porque os burgueses que ainda detinham o controle de jornais, eles ficavam publicando coisas contra o governo bolchevique. Para terminar a disseminação das fake news, eles vão lá e começam a censurar a imprensa. Eles também tomam completo controle da economia, o Estado, né, fazendo isso. Eles nacionalizam todas as fábricas e terras. Eles impõem um trabalho obrigatório, que todo mundo tem que trabalhar, porque o país estava em caos e, estava tudo destruído, então eles precisavam que as pessoas trabalhassem. Também tinha um fim total da propriedade privada, não iam ter mais burgueses, e também é um controle dos preços e salários. E o que é uma coisa que foi implementada, por exemplo, na Revolução Francesa pelos jacobinos, no começo, né? O controle dos preços. Resultado da Guerra Civil. Há uma vitória dos comunistas. A família real é executada e há o estabelecimento da União Soviética, que em 1922 era tudo isso aqui. Isso aqui eu sou daltônico, mas provavelmente é rosa. E essa era a bandeira da União Soviética pelos primeiros anos de sua existência. Então, aí, com o fim da Guerra Civil, a implementação da nova política econômica, a NEP. E a melhor maneira de resumir é isso, de um passo para trás para dar dois à frente. O que acontece? Ao fim do comunismo de guerra, e há uma reintrodução do capitalismo, só que em pequena escala, em que agora tem a agricultura e pequenos negócios privados, e há um fluxo de investimento externo. Isso acontece porque a economia russa estava completamente destruída depois de anos de subdesenvolvimento, de guerra, da Primeira Guerra, de guerra civil, então tava tudo fodido. E não tem como negar que o capitalismo, ele traz muito desenvolvimento. Então, e pra você ter socialismo, você precisa de capitalismo antes. Não dá pra simplesmente pular do feudalismo pro socialismo. Então, por isso, precisa de uma fase do capitalismo. Então, por isso, os bolcheviques, eles implementam o capitalismo estatal. Só que não era um capitalismo tão pesado quanto o nosso, sabe? Mas então, aí vamos falar da União Soviética. Era uma federação de repúblicas socialistas que no topo tinha o Politburo, que era basicamente o parlamento soviético, em que os membros eram líderes dos sovietes. E o líder final, assim, o principal cara, era o secretário-geral, que pelos primeiros anos de sua existência era Lenin. Só que aí Lenin morre. O que acontece é que durante 1917, essa região assim, o Lenin leva um tiro. Esse tiro faz com que o Lenin comece a ter um montão de derrame. Aí, isso faz com que ele fique paraplégico, coisa assim. Tanto que tem uma foto muito bizarra dele numa cadeira de rodas, que ele tá horrível. Devo botar aí. O Lenin, ele morre depois de ter um terceiro derrame cerebral em janeiro de 1924. E aí tem uma disputa de poder entre Leon Trotsky e Joseph Stalin. O Trotsky, ele era o líder do Exército Vermelho, como eu já mencionei, e ele era um escritor. Ele era um menchevique até basicamente 45 do segundo tempo, sabe? Que ele era um menchevique até mais ou menos 1917, ou seja, logo antes da Revolução. E o Lenin ativamente não gostava dele. O Lenin achava ele um charlatão, chato, que não sabia de nada. Tanto que isso vai influenciar na decisão do parlamento soviético em quem vai ser o Lenin. Ele tinha a teoria da revolução permanente. Basicamente, ele acreditava que imediatamente a União Soviética tinha que começar a apoiar revoluções em outros países. Assim, ele queria apoiar o Partido Comunista Alemão, queria invadir, por exemplo, a Polônia. Ele invadiu a Polônia. Teve a Primeira Guerra Polaco-Soviética, que resultou numa derrota soviética, em uma humilhação para a União Soviética. Agora, em 2024, é fácil de ver que isso daria merda, né? Mas, porque no final das contas o que aconteceria é que basicamente as potências ocidentais se uniriam contra a União Soviética e ela seria destruída. Sabe? Mas ele tinha essa teoria. E também tem o Joseph Stalin, que ele era o secretário-geral quando Lenin começou a piorar. Ele também era um escritor, ele era um puta escritor sobre marxismo e leninismo, sabe? Alguns dos melhores livros sobre teoria marxista são do Stalin, que eu acho muito doido.
ele era um membro leal do partido, ele já era muito, muito tempo. Ele fez um montão de merda pro partido, tanto que ele foi preso, tipo, 21 vezes e ele fugiu da prisão 1 milhão de vezes, ele era doido. E ele tinha o favor de Lenin, porque Lenin gostava dele por causa dos seus livros. Ele tinha a ideia não é originalmente dele, a ideia é originalmente de Bukharin. Várias coisas que o Stalin faz eram originalmente de Bukharin, mas isso não importa. Que era o socialismo num só país, em que basicamente a União Soviética tinha que se desenvolver sozinha, pra aí ela ser forte o suficiente pra poder espalhar a revolução pra outros países. Tipo, o Stalin ele não era contra espalhar a revolução pra outros países, mas ele acreditava que a União Soviética tinha que se fechar, permitir se desenvolver, pra depois agir pra espalhar a revolução. O que acontece? O Stalin vence. O Politburo elege o Stalin, o Trotsky é expulso, ele é até morto depois, né? E é isso, basicamente, sobre a Revolução. Depois disso tem stalinismo, também tem a Segunda Guerra e coisas do tipo, mas sobre a Revolução basicamente acaba aqui, com a morte de Lenin. É isso. Tipo, muito obrigado por ver aqui, tá aqui. E tchau!